de Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, o que está levando você a orar mais, o que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, e glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você e querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz, mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo.
E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração, para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo, a voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos, a voz da dúvida, a voz do vento, a voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, largue esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido. Nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus, e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus
não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. É a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, quer uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kindle. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kindle Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kindle? Então depois vai lá no meu site www.viniciusiracete.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia Kindle Global. É um treinamento de 1 ano que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora, fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão,
e é meu intercessor também. Continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão, e eu vi uma pessoa, sabe, é como se ela estivesse numa prisão, e essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existe cadeias espirituais. E essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito. Vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas. Porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo. Amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus,
até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora. Que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus. Que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, alegria, força de Deus, fartura e justiça total na tua vida e no teu caminho. Meu Deus, como disse Davi no Salmos 3, estamos rodeados de muitas coisas contrárias, mas o Senhor é a nossa salvação. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo nesse começo de dia e declaramos que a nossa vida, a nossa família e nosso caminho pertencem unicamente a Ele. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos da contrariedade e daquilo, Senhor, que não podemos ver no mundo espiritual. Proteja a vida dessa pessoa, meu Deus. Proteja seu propósito, proteja a sua casa e guarda a sua entrada e a sua saída. Oramos também para que o Senhor guarde a vida dos filhos, guarde, Senhor, a casa de cada um dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção e pedimos o livramento do Senhor em nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Leva embora, Senhor, o câncer. Leva embora as dores no corpo. Leva embora as infecções. Leva embora as inflamações do corpo, leva embora as alergias, restaura as feridas, Pai, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro por cura total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora a depressão, leve embora a tristeza, a dor da alma, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo o dia de hoje, para que seja um dia de milagres,
para que seja um dia de maravilhas, para que seja um dia marcado pelo sobrenatural e pelas respostas divinas. E mais uma vez oramos, Pai, pela justiça do Senhor. Faça justiça nas portas, faça justiça, Senhor, contra toda injustiça, faça justiça contra toda malícia, faça justiça, Pai, contra todo tipo de mal, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração e também quero fazer uma oração profética em favor da tua vida no final aqui. E quero pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Existe um propósito de Deus. Eu creio que Deus, Ele não une pessoas, Ele conecta propósitos. E se Deus me apresentou para você, é porque existe um propósito de caminharmos juntos. Eu quero dar um testemunho para que você comece o seu dia com muita fé, com muita expectativa, da Irenilda. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar a cura de Cecília, que tinha leucemia. Ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiz o propósito dos 15 dias da carta para Deus e hoje ela está curada. Agradeço ao Senhor por nos ensinar e que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que não há impossíveis para Ele. Eu cremos que Deus faz milagres. Eu estava ministrando num lugar e um casal, eles chegam até mim e contam o seu testemunho da transformação que houve na sua casa. E eles me disseram que a vida deles era como se fosse um inferno antes, mas a partir do momento que Jesus Cristo entrou na vida deles, nada mais foi igual. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão espiritual tão grande e eles nunca experimentaram alívio, e quando experimentam o alívio por meio de Jesus Cristo, a libertação, a cura, nitidamente tudo muda, até o rosto deles muda. O rosto deles muda, a alegria muda. Sabe, existe um antes e um depois de Cristo. Existe um antes e um depois. Uma coisa é uma pessoa antes de conhecer a Cristo e outra coisa bem diferente é uma pessoa depois que conheceu a Cristo. E se você também busca uma transformação na tua vida, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Peça a Ele a transformação. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus aí. Chame por Jesus com toda a força do seu ser. E diga: Jesus, eu te entrego minha vida, eu te entrego minha família. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E o texto que nós vamos ler hoje está em Josué, capítulo 1, verso 9. Eu quero que você preste muita atenção. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Olha o que Deus diz para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe por que a Bíblia ela nos diz para nos esforçar e ter bom ânimo? Porque viriam dias maus, haveriam dias de injustiça, haveria dias de ofensa, haveria dias de guerra espiritual, de guerra intensa, haveria dias onde o inimigo lança pessoas contra você, haveria dias onde você teria problemas reais para resolver, de ordem financeira, de ordem familiar, ou com um filho seu. E você tem que compreender que nesses dias difíceis, nesses dias de batalha, você precisa esforçar-se em Deus. Você precisa estar tão próximo de Deus, tão entregue a Deus, para que Ele te cubra e te proteja da tempestade. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 segredos do esforço, que não só vão levar você ao sucesso, mas também vão lembrar você de quem você é
e do que você foi chamado para fazer. 4 esforços que você precisa fazer. Eu quero que você entenda que Deus depositou em você um propósito eterno, valioso e único. Eu lembro a mim, sabe, todos os dias em relação a isso, porque eu escolhi servir a Deus, sim, mas Ele me chamou também. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu tenho doado a minha vida para esse chamado. Eu já vivo mais servindo a Deus do que eu servi nesse mundo. Eu não vim de um berço cristão, mas Cristo me resgatou na minha adolescência e os meus planos foram mudados. Eu tinha um projeto, eu tinha um plano em mente, mas eu creio que Cristo me resgatou e me deu um destino, me deu um propósito. Eu escolhi servi-lo, mas eu fui chamado por Ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque há tempos que nós temos que lembrar quem nos chamou. Quem chamou você? Quem chamou você? Quem colocou você no caminho e na rota que você está? Se não foi Deus? Nós temos que lembrar que quem disse a nós, vem, foi Ele. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Então nós fomos chamados por Deus. Você não está aqui por acaso, você foi projetado para marcar vidas, para transformar gerações. O Senhor te salvou também para que você fosse um testemunho para a tua casa, para os teus filhos, porque nem tudo é sobre nós, é muitas vezes sobre nossos filhos, é sobre o futuro que Deus tem guardado para nós, é sobre o amanhã, é sobre as pessoas que iriam cruzar o nosso caminho e que nós iríamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, se esforce, acredite, obedeça e não pare, porque o céu te apoia. E se o céu nos apoia, nada pode nos paralisar, nenhum tipo de investida das trevas, porque o inimigo, ele vai investir contra o propósito de Deus na tua vida, para que você pare, para que você distraia, para que você largue o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas quem te chamou também te apoia. Quem te chamou também te apoia. E haverá momentos que você não terá o apoio de pessoas da tua casa, você não terá o apoio, sabe, de amigos, você não terá apoio até das pessoas que você ajuda constantemente, mas tudo bem, porque você tem o apoio do céu. Nós temos o apoio do céu. Quem é chamado e está andando em comunhão com Deus, está em obediência ao Senhor, o Senhor está guardando. Aconteceu algo interessante ontem e eu vou contar até em detalhes na live das 9 da manhã. Eu estava junto com a minha família ontem à tardinha. Nós fomos no shopping com as crianças estavam de folga do colégio por causa do dia do professor e fomos no shopping e paramos numa cafeteria para tomar um cafezinho e eles comerem um docinho, uma coisa ali. E estávamos sentados e havia, sabe, muitas mesas ali, havia muitas mesas, tanto de um lado daquela cafeteria quanto do outro lado. De repente se aproximou um rapazinho carregando uma sacola e esse rapazinho, ele chegou próximo da nossa mesa e ele disse assim, eu sou um missionário e Deus me tocou de fazer uma oração por vocês.
E eu disse: nós também somos cristãos? Eu poderia ter me identificado: olá, eu sou um pastor, mas eu não fiz isso. Sabe, eu simplesmente disse para ele: eu também sou cristão. E ele perguntou pela segunda vez: eu posso orar por vocês? E eu disse: pode orar por nós, sim. Era um jovenzinho. E interessante que ele rodeou a mesa, foi até onde eu estava, colocou a mão assim sobre o meu ombro e baixinho ele orou por mim. E ele disse: Senhor, assim como o Senhor cumpriu as promessas na vida de Abraão, o Senhor vai cumprir as promessas na vida desse homem. Eu peço que o Senhor o fortaleça, eu peço que o Senhor o ajude, eu peço que o Senhor o capacite. Quando ele terminou essa oração, ele agradeceu e o rapaz sumiu. Ele não foi em nenhuma outra mesa. Ele foi exatamente na mesa que nós estávamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você está num dia bom ou se você está num dia mau. Não importa se pessoas lutam por você ou se pessoas não lutam por você. Mas o que importa é se você tem o apoio do céu no seu caminho. É por isso que eu tenho defendido, não é de hoje aqui, que nós precisamos ouvir a Deus e estar alinhados com o céu. Quando você está alinhado com Deus, quando você está caminhando numa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai cuidar de você, Ele vai te apoiar. E quando você estiver sendo atacado ou você for jogado injustamente numa cova, o Senhor enviará seus anjos para te resgatar, para serem teu apoio. Você entende o quão poderoso é ser chamado por Deus? E agora eu quero falar das 4 coisas que você precisa entender, os 4 esforços. O céu se move a favor daqueles que se atrevem a acreditar. Se você acredita, o céu se move em seu favor. Não deixe nada nem ninguém roubar a promessa de Deus no teu coração. Não deixe ninguém fazer você desacreditar, sabe, de um Deus que cura, de um Deus que fala, de um Deus que revela, de um Deus que salva. Um Deus que salva. Não deixe ninguém. Porque quando você se esforça por acreditar, porque, sabe, quando tudo estiver indo a seu favor, esforçar-se é fácil. Mas agora, quando você encontra desafios no caminho, quando você encontra lutas no caminho, esforçar-se é um desafio. Você vai ter que se esforçar para continuar crendo, apesar das dificuldades, dos levantes, dos ataques, das mentiras. O segundo esforço que você tem que fazer, sua identidade como filho ativa a autoridade que você precisa na terra. Como assim ativar a minha identidade de filho? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus que acredita em Jesus. E quando você ativa essa autoridade de filho de Deus na sua vida, o inimigo, ele não consegue mais colocar o dedo na sua cara, porque você se posiciona segundo as diretrizes que o Espírito Santo lhe dará, e não segundo as pessoas acham que você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Mas você é um filho de Deus e você tem um Pai Celestial que cuida de você e que se você pedir pão, Ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai colocar uma serpente. Ele vai dar a você exatamente o que você precisa. A terceira coisa que você tem que se esforçar é não guarde o que Deus te deu,
porque o que Deus te deu foi feito para chocar o mundo. Não guarde o que Deus te deu. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, se Ele colocou algo sobre a tua vida, uma unção está sobre você. Você não pode, colocar isso embaixo da mesa. Você não pode esconder isso. Eu não tenho como esconder o profético na minha vida. Eu sou uma pessoa profética, acredito no profético, acredito na unção de Deus, acredito que Deus fala, acredito que Deus cura e não tem ninguém que tire isso da minha cabeça. E isso me dá autoridade no mundo espiritual. Não deixe ninguém dizer que você não tem um chamado genuíno de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não pode escrever um livro, ou dizer que você não pode usar os dons, os talentos que Deus te deu, ou que você não pode começar uma empresa porque você não tem todas as qualificações que outros têm. Não deixe ninguém, se Deus lhe deu um dom de empreender, um dom de servir o próximo, se Deus lhe deu um dom da comunicação, você tem que comunicar, você tem que fazer o que agrada a Deus. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que desacreditam de você. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que lhe ignoram. Você tem que viver sobre a sombra do Altíssimo. Aleluia! Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Eu tenho que liberar o que Deus me deu. Escreve aí, eu tenho que liberar o que Deus me deu. E a última coisa, e aqui eu encerro, a promessa de Deus já está pronta. Apenas espere sua obediência. A promessa de Deus está pronta na sua vida. Só seja obediente enquanto você espera o cumprimento dessa promessa. O que Deus te prometeu, Deus não quebra. Deus vai fazer exatamente como te prometeu e eu posso dizer, experiência, vai ser muito melhor do que o que Ele lhe prometeu. Você nem tem a dimensão do tamanho, da magnitude, da glória que está esperando você dentro da promessa divina. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. O seu propósito é único, o seu esforço não é em vão. Corra com fé, porque em nome de Jesus, o que está por vir é glorioso. O que está por vir é glorioso. Eu vou repetir. O que está por vir é glorioso. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Mantenha-se firme no Senhor. Escreve aqui nos comentários: o meu Deus faz justiça total. Escreve aí: o meu Deus faz justiça total. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor hoje aqui, em nome de Jesus, e veremos milagres. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho alguns anúncios para vocês. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei orando tanto por cura física quanto por cura das emoções. Nós vamos ungir a todos e vamos fazer uma oração especial, tanto de cura física quanto de cura das emoções, lembrando que eu não curo ninguém, nenhum pastor cura, mas Jesus cura. E nós estaremos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. Só Ele tem o poder de curar. Só Ele tem o poder de fazer milagres. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? E aprove a Deus de me dar essa oportunidade. Então, nesse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando. Vai ser uma grande bênção e eu aguardo você. Teremos tanto o culto às 9 quanto às 18h30. Certo? Eu vou ministrar na manhã e a minha esposa vai ministrar na noite. E você é o nosso convidado. O meu segundo anúncio é que semana que vem eu vou começar o maior treinamento profético da Academia Quino Global. De todo o ano, esse é o módulo mais importante da Academia Quino Global. Você que é meu aluno,
Segunda-feira começa, será na segunda e terça e vai durar 2 meses dentro da Academia Kindle Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar, certo? Vai ser uma grande bênção. Nós vamos estudar o profético, vamos entender sobre profecia, vamos entender sobre ofício profético, vamos entender sobre dons espirituais relacionados à revelação. Vai ser maravilhoso, amém? Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Kindle Global. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que vem com canetinhas para as crianças, tá? Você pode adquirir no nosso site, dê de presente para os seus netos, para as crianças da sua vida. E esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Se juntar os dois, tem mais de 700 orações aqui. Os 2 devocionais, o devocional 2 e o devocional 1. E um detalhe, cheio de palavras que vão te abençoar. Abençoar a tua vida, a tua casa, teus negócios. Então, eu estou falando aqui para você de uma coisa boa. Amém? Estou falando aqui para você de uma coisa boa. E algumas pessoas dizem, por que você anuncia os livros, todas as lives? Bem, eu não sou um pastor remunerado da igreja, certo? Então eu tenho meus eventos, eu tenho academia, eu tenho os meus livros. Eu prego quase todo domingo na igreja e não pego R$1 de nada que é da igreja. Ao contrário, eu e minha esposa somos coluna financeira dentro da igreja, ajudamos a igreja, certo? Então, já falei aqui para vocês, eu não sou um pastor assalariado pela igreja, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, Deus tem nos abençoado muito, então meu propósito aqui é servir você e Deus cuida de nós, amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir uma coisa, você que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E eu gostaria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Sábado eu estarei anunciando um dos maiores propósitos do ano de oração aqui. Sábado, tá? Eu vou começar um propósito de 21 dias. Sábado eu vou falar desse propósito que Deus colocou no meu coração. Serão 21 dias de oração e jejum que Deus colocou no meu coração. Vai ser maravilhoso. Amém? Vou falar sábado sobre isso. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção. O Senhor me disse, Maria Paiva, Deus está te livrando de grandes perigos e está te fortalecendo. Em nome de Jesus, dessa crise você vai sair mais forte. Tem uma pessoa que tem tido crises constantes de vesícula e eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo dá saúde, creia nele. Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que tem uma loja para crianças. Deus está te visitando, está te dando novas estratégias. Você não vai fechar as portas, o Senhor vai te honrar. Não tenha medo. Eu também quero falar com essa pessoa que faz aniversário dia 14, faz aniversário dia 14, dentro da tua casa tem uma outra pessoa que faz aniversário dia 28.
O Senhor está visitando a ti e a toda a tua casa. Está abrindo portas e janelas. E eu creio uma provisão especial chegando na tua vida, no nome de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e tome posse dessa palavra profética. Tem uma pessoa que trabalha com café que está aí me ouvindo. Eu vejo contratos que estão chegando nas tuas mãos. Eu vejo grandes conexões e Deus lhe colocando em lugares que você nunca pensou que estaria. Em nome de Jesus, a promessa sobre essa sua marca de café é grande. O Senhor vai te honrar mais e mais. Amém? Deus abençoa quando nós estamos aliançados com o reino. Amém? Eu quero agora orar por você, mas antes eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o céu me apoia. Isso é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e nós declaramos que a justiça de Deus é total na nossa vida. Nada ficará, meu Deus, contra nós e prevalecerá. E nós tomamos posse da palavra de Josué 1:9. Não temas, esforce-se e não temas. Meu Deus, nós confiamos em Ti e Te pedimos, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e tudo que está ligado e conectado a nós. Oramos pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, falhas, defeitos. Nos colocamos diante de Ti, Te pedimos, lava-nos, ó Deus, e nos ajude a andar cada vez mais perto de Ti. Te amamos, Jesus, amamos a Tua presença, consagramos esse dia a Ti. Quebramos agora completamente toda a obra das trevas, toda a injustiça, toda a mentira, toda a invenção, toda a difamação e declaramos: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a justiça da nossa casa, não temeremos mal algum. Por isso, Senhor, livra essa vida, livra a sua casa, livra a sua família, abre os céus sobre eles, céus de favor. E eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Todo clamor que está sendo feito, toda lágrima que está sendo derramada. Eu oro pela cura total e completa daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora sobre a tua vida. Que o peso espiritual saia, que o desânimo saia, que o cansaço saia, que a opressão espiritual seja removida do teu caminho e você receba paz. Você receba alegria, você receba apoio do céu no dia de hoje e no nome de Jesus dará certo, no nome de Jesus venceremos, no nome de Jesus entraremos pelas portas certas, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e faça uma coisa pelo próximo. Compartilhe essa oração agora. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.